Eu vou explicar para o meu chefe que eu estou fazendo mais do que eu deveria, além de saber que profissionais na mesma função recebem mais do que eu. E por tudo isso, eu acho que eu deveria receber um aumento. Se você acredita que esses são argumentos eficientes, sugiro, no mínimo, a reavaliar. Minha opinião, alguns erros básicos estão sendo cometidos e é possível melhorar drasticamente o resultado dessa conversa com apenas alguns ajustes. Marcos é um funcionário dedicado, mas sente que o seu trabalho não está sendo bem valorizado. Ele acha que a sua remuneração pode ser mais alta e ele vem ensaiando há algumas semanas a conversa com o seu chefe. Ele espera que o momento ideal para aquilo seja quando ele voltar de férias, até que ele o chama para uma conversa privada e começa um discurso dizendo que tem feito muita coisa pela empresa, ele é um profissional altamente dedicado, sabe que a função dele é valorizada no mercado, até que ele faz o pedido. Infelizmente, a chance dessa solicitação ser atendida é muito pequena. Uma série de pequenos erros foram cometidos sem que ele percebesse, e essa inclusive é a forma como a maioria das pessoas abordam esse tipo de tema sem entender algumas regras básicas. E hoje o que eu quero fazer é tratar não apenas sobre essas regras, os erros que foram envolvidos principais, mas também como você poder criar um pitch poderoso na hora que você for falar sobre qualquer tipo relacionado à remuneração. Eu falei num vídeo anterior que o mercado de trabalho ele não paga pelo seu tempo de ocupação. Apesar de muita gente acreditar, não recebo X por mês ou tanto por hora, isso não existe. Você é pago por trazer valor ao mercado de trabalho. Simples assim. Então, essa escala, ela vai desde um salário mínimo, isso eu estou falando dentro do nosso regime de trabalho no Brasil, mas cada país tem uma condição diferente. Mas aqui a gente está falando desde um salário mínimo até remunerações de 100 milhões de reais ao ano. E o que faz essa tamanha diferença entre o mínimo e o máximo, que não existe na verdade o máximo, apenas o mínimo, é o quanto o mercado percebe de valor das pessoas que estão inseridas. Se uma pessoa, por exemplo, recebe um salário mínimo, significa que o mercado não enxerga valor no que ele entrega. Veja, isso não quer dizer que a pessoa não tem valor. Ela pode ter valor na família, valor como membro da comunidade, como membro da igreja, como associado do clube, mas no mercado de trabalho ela não entrega algo que seja valorizado. Ideia se aplica a alguém que recebe, por exemplo, 100 milhões de reais no ano. Significa que a forma com que o mercado enxerga a entrega que ele produz é tão alta que aquele valor ele parece ser condizente. Se essa pessoa, por exemplo, ajuda uma empresa a construir um resultado acima de 1 bilhão de reais, 100 milhões parece uma quantia irrisória para se pagar para um profissional desse calibre. E essa é a ideia. Só que é importante entender que isso funciona como uma escada. Uma escada você inicia num degrau e termina num outro. Tanto pode subir quanto descer. Mas a vantagem desse padrão econômico que a gente trabalha é que essa escada você só pode subir ou você pode ficar parado. Então há muitas discussões sobre o valor do salário mínimo. Será que ele é coerente? Será que deveria ser maior? Na minha opinião, isso pouco importa, porque só importaria se você fosse iniciar nessa escada e ficar por lá, independente de onde você iniciou. Aí isso seria um grande problema, o valor do salário mínimo. Senão, eu recomendo que você suba. É mais fácil subir, na verdade, do que você esperar que o valor ele aumente ou diminua de acordo ali com oscilações que você não tem controle. E existem algumas formas de você conseguir aumentar o quanto você recebe dentro dessa enorme gama corporativa. Isso eu falo desde multinacionais até padarias, lojas, mercados, independente do tipo do negócio, a regra ela se aplica para todos. Então, digamos que eu receba um salário mínimo, 1.300 e poucos reais, o valor do salário mínimo atual.
e eu queira receber R$ 1.500. Uma forma para isso acontecer é eu esperar que o governo aumente e decrete que a partir de tal data o valor do salário mínimo é esse, e daí eu passo a desfrutar disso. O problema é que eu não tenho qualquer tipo de controle sobre isso. Eu posso aguardar, mas sabe-se lá quando isso vai acontecer. Uma segunda forma, que também é legítima, é eu esperar que a empresa queira me pagar R$ 1.500. O que precisa isso para acontecer? Eu tenho que passar por algumas avaliações de desempenho, talvez eu perca algumas, ganhe outras, acontece a cada 6 meses, 1 ano. A empresa pode falar, olha, eu estou com orçamento, vou fazer, olha, hoje, esse ano foi difícil, eu vou deixar para o ano que vem. E, da mesma forma, eu não tenho muita alternativa a não ser aguardar que aquilo aconteça. Uma terceira forma também é por demanda. Eu exijo que a empresa, a partir de tal data, me pague R$ 1.500, ou então não vem mais trabalhar. Essa é uma forma também legítima, mas não recomendo muito se você estiver sozinho. A explicação disso é que você não vai ter muita força. E essa estratégia de você querer aumentar por demanda tem uma fragilidade. Você nunca vai se tornar rico por demanda. Você nunca vai ver, por exemplo, pessoas fazendo greve praticamente 10 vezes o salário dela. Ela vai pedir para aumentar algumas coisinhas ali, um percentual, um benefício, mas não algo drástico que vai fazer uma mudança significativa na vida delas. Então também não é uma forma recomendável na minha visão. Há uma quarta forma em que eu acho mais fácil, mais rápida e muito mais efetiva, dependendo exclusivamente de você, que é a forma por desempenho. Significa, você vai passar a aumentar tanto o valor da sua entrega no mercado de trabalho, que aquela empresa ela vai se sentir embaraçada, envergonhada de continuar te pagando aquilo que ela te paga atualmente. Qual que é o segredo dessa abordagem sobre o desempenho? É que você precisa começar a dar menos duro no trabalho e mais duro em você. Você vai parar de enxergar simplesmente aquelas coisas que você faz ali como sendo o fruto do que você recebe e passar a entender que o que você está se tornando, na verdade, é o que vai dar o tom sobre o valor da sua entrega no mercado. Se você passa a se desenvolver, explorar o quanto você pode entregar, não apenas naquela empresa, mas na sociedade, na comunidade, no mercado de trabalho como um todo, naturalmente, se você tiver uma remuneração baixa, a empresa ela vai sentir que há algo errado no quanto você gera de valor. E isso pode estar naturalmente sendo, inclusive, trazido por ela. Se essa percepção da empresa não acontecer de imediato, aí é o momento de você chamar a sua liderança, as pessoas envolvidas, para discutir o tema e tentar nivelar isso. Mas entenda que o aumento ele precisa seguir essa regra básica sobre o valor que você entrega e se está correspondente ao que você recebe. Quais são os 3 erros básicos, e eu vou tentar estruturar isso e depois a gente vai estar falando sobre a solução, cometidos por pessoas que querem pedir aumento. Primeiro, momento inapropriado. Você quer pedir um aumento e você, por exemplo, marca com a pessoa de falar no final do dia. Esse é um erro gravíssimo. Por quê? Nós trabalhamos com uma bateria mental. Nosso cérebro ele tem uma bateria que ela é recarregada quando a gente dorme e ao longo do dia ela vai sendo exaurida. Como isso acontece? Quando a gente vai tomando decisões, quando eu preciso fazer reflexões, quando eu uso para um pitch talvez de comunicação, quando eu preciso avaliar fatores diferentes que estão aparecendo à minha volta, tudo isso vão consumindo essa minha bateria, que quando chegar no final do dia, a minha capacidade de autocontrole, raciocínio, tomada de decisão, ela fica completamente comprometida. Então,
eu marcar uma conversa sensível como essa no final do dia é totalmente contraproducente, que é a chance da outra pessoa entender o que eu estou colocando como fatores, alternativas, vai ser muito pequena e prejudicada. Qual que é o melhor momento? Da manhã. No início do dia, você pega a pessoa com essa bateria totalmente carregada, ela vai estar com muito mais disposição para te ouvir e trazer alternativas que trabalhem e funcionem das duas formas, tanto para você quanto para a empresa. Então esse é o primeiro ponto que precisa ser prestado atenção. Segundo grande erro é você dizer que está trabalhando demais e isso justifica o seu aumento. Vamos entender a regra básica que a gente falou. A empresa não paga pelo quanto você trabalha, ela paga pelo que você entrega. O seu chefe não está nem um pouco interessado se você está virando noite, se aquilo ali está consumindo, por exemplo, o seu relacionamento familiar, social, se você está tendo que dobrar a quantidade de tempo para poder dar conta daquela demanda. Ele não está interessado nisso. Ele está interessado se as suas entregas estão correspondentes ao que ele tem de expectativa, ao que a empresa espera de você. Essa é a ideia básica. Então você fala que está trabalhando muito, ele vai falar, olha, eu entendo, todo mundo tá, eu também tô, meu casamento está indo pelo ralo, e ele vai dar uma série de argumentos que também, digamos, sensibilizam com o que você está colocando ali de justificativa, mas isso não é motivo para ele falar, olha, ele está trabalhando demais, vamos aumentar o salário dele. Pode ser até uma solução paliativa da empresa, mas isso não, digamos, justifica corporativamente orçamento para falar, vamos pagar mais para ele, porque ele está trabalhando demais aqui. Ele está trabalhando demais, aí talvez ele esteja sendo ineficiente. E há uma série de formas de você talvez melhorar o seu trabalho se você pegar profissionais que são mais eficientes e vão fazer a mesma entrega, porque no final eu não estou pagando, vamos lembrar, pelo tempo dele, mas pelo quanto ele entrega aqui dentro da empresa. Então, esse é o segundo ponto que muita gente acha que deve receber mais porque simplesmente estão trabalhando demais. Terceiro e grande erro que eu vejo é você usar comparações e ameaças. O que eu quero dizer com isso? Comparação é do tipo, olha, tem empresas que estão pagando muito mais do que eu recebo. E ameaças é, olha, se eu não receber tanto, eu vou ter que olhar no mercado de trabalho, eu vou aceitar aquela proposta que a empresa está me oferecendo. Veja, essas não são formas legítimas de você conduzir o tema. Por quê? Ninguém gosta de ser ameaçado. E a comparação, da mesma maneira que você está achando alternativas para cima, eu tenho certeza que o seu chefe ou liderança vão achar alternativas para baixo. E isso não vai trazer uma ideia muito clara sobre o que você está entregando. Sem dúvida, ela é válida porque demonstra imparcialidade, significa que não é o seu desejo, é o que o mercado pratica, ok? Você pode usar talvez dados de médias de mercado, mas nunca comparar com empresas específicas, porque empresas, como a gente viu, elas são pontuais e ela pode estar enxergando ali, naquele profissional, naquele meio que ele está inserido, mais valor e se justifica ele está sendo melhor remunerado do que você. Então, não vá por um caminho de comparação individualizada. Se você quiser, você pode usar médias, mas ainda assim não vai resolver o problema, porque mesmo que a média pague acima do que você deseja, aquilo não justifica internamente, porque ele vai falar, olha, eu entendo a nossa limitação, nossa régua, ela está abaixo da média, porque a gente tem uma proposta diferente. Talvez o que a gente idealiza é que os nossos colaboradores vão estar trazendo tanto valor aqui dentro da empresa e isso naturalmente vai levar todo mundo para cima. Essa pode ser uma forma válida de pensar e que você aceitou no início. Ela vai receber temporariamente abaixo, vislumbrando algo maior lá na frente, no futuro. Bolha de papel e começar a listar tudo que eventualmente ele está tendo de sobrecarga, de demandas, de situações que estão pendentes, de coisas que poderiam estar sendo aperfeiçoadas, melhoradas.
coisas negligenciadas por falta, às vezes, de braço, não importa. Você vai listar tudo aquilo que ele, que é a pessoa principal nessa estrutura que a gente está falando de aumento de salário, tem atualmente. Como um brainstorming, sem fazer muito filtro se aquilo faz ou não sentido. E depois que você criar essa lista, o próximo passo é você filtrar ela. Então você vai começar a olhar o seguinte: o que eu diretamente posso contribuir para resolver esses problemas aqui que ele tem? E aí esse é um ponto chave, porque se você chega mostrando que você vai tornar a vida dele mais fácil, resolvendo problemas, é lógico que ele vai ter muito mais interesse em trabalhar com você, em querer levar onde você está. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que você faz esse filtro, entendendo como você pode tornar a vida dele mais fácil, é pensar no ponto da empresa. O que eu posso fazer para tornar a empresa mais forte, estruturada, implacável no mercado? Como eu posso alavancar os resultados da empresa? Vamos lembrar, a gente vive numa sociedade capitalista baseada em resultado financeiro. O ideal é você pensar quais são as novas iniciativas que você poderia estar começando a fazer para alavancar o resultado da empresa. Independente se você é um auxiliar. E a ameaça, ela sempre funciona de uma forma negativa. Talvez, num primeiro momento, você consiga ali o que você deseja, do tipo, olha, tem empresa me chamando, e talvez a empresa hoje dependa muito do que você entrega, mas isso vai, no mínimo, acender um alerta para eles. Falar, olha, a gente está dependendo demais desse profissional. Começar a olhar no mercado, porque da próxima vez que ele chegar com esse assunto, eu quero ter uma carta na manga, ou a gente vai começar a treinar outras pessoas aqui para não ter essa dependência e ter que me submeter a, seja lá, os desejos e situações que estão acontecendo com ele. Isso sempre vai deixar a empresa numa situação desconfortável, também não recomendo. A melhor forma de você evitar todos esses grandes problemas e para você ser efetivo, seu pedido de aumento de salário, é você criar um plano. Assim como você vai programar, por exemplo, as suas próximas grandes férias, ou se você for fazer uma reforma em casa e que você precisa projetar a obra, tudo que vai acontecer, o aumento de remuneração, ele exige um plano. E ele tem que ser desdobrado de forma colaborativa, não apenas com você, mas também com os envolvidos, a sua liderança imediata, o RH, e seja lá as demais partes que também vão estar interagindo para que esse seu plano aconteça. Vamos começar pelo início. Primeiro aspecto principal considerado é inteligência emocional. O que isso tem a ver com aumento de remuneração? Tudo. Você vai pedir aumento para uma pessoa que ela é regida por mecanismos cognitivos emocionais. E aquilo vai influenciar totalmente no quanto ela vai estar disposta a querer levar aquele seu assunto à frente, abraçar a ideia, a colaborar junto com você. Então, o aspecto mais importante da inteligência emocional nesse momento chama-se empatia. Entender que você precisa conduzir aquela pessoa ao resultado que você deseja, mas isso não significa que você vai dizer o que você quer. Ou seja, esses erros que a gente comentou, eles são cometidos porque normalmente as pessoas dizem o que querem, mas isso é uma grande falha. Você deve falar o que ela precisa ouvir, e não o que você deseja dizer. Independente se aquilo que você está falando vai de encontro ou não com o que você pensa. Não é o que você pensa, é o que a outra pessoa vai pensar a respeito daquilo que está sendo dito. Esse é o grande ponto. Então, vamos pensar agora do ponto de vista do seu chefe direto. Ele tem 1001 problemas que você sequer sabe que existem. Você é só mais um deles. E ele precisa que você performe para que os problemas dele diminuam. Essa é uma máxima simples de entender. Mas é difícil você perceber isso quando você vai pedir aumento, porque você está olhando para os seus
problemas. Então, a primeira grande mudança com essa ideia da empatia é você entender que eu preciso focar nos problemas dele. Quais são os problemas que o meu chefe tem hoje e que eu vou ajudar a solucionar. E aí você vai pegar uma Fiat Serviços Gerais, você é o diretor de estratégia, não importa, o diretor comercial financeiro, alguma coisa você pode fazer para contribuir para o resultado, seja, por exemplo, reduzindo o consumo de insumos, seja você oferecendo um aumento na venda de algum produto que às vezes não está sendo bem visto e que você tem ideias de como melhorar aquilo. Tem N maneiras, ou você aumenta a receita ou você diminui a despesa, um ou outro, a combinação dos dois vai conseguir trazer essa tangibilidade que você precisa. E aí você prepara dentro desse plano qual é o seu papel direto na estruturação de tudo isso. Depois que você tem tudo isso mais ou menos pronto, ou seja, como você torna a vida do seu chefe mais fácil, com algumas mudanças no que você vai passar a fazer, como você agrega mais valor para a empresa, agora você está num patamar que pode olhar para, olha, o meu valor que eu tenho hoje, eu já acredito que esteja acima e eu quero aumentar ainda mais ele. E você cria uma ancoragem em cima disso. Ou seja, a minha remuneração está aqui e eu posso agora, de alguma forma, falar sobre algo no mesmo nível. Antes de você abordar o seu chefe, você já tem essa clareza. E aí você vai fazer, como a gente falou, marcar no horário, idealmente no início do dia, uma conversa privada, onde os pontos principais não vão ser em relação à sua remuneração, mas em relação ao que você vai passar a fazer para aumentar ainda mais o valor da sua entrega. Então você vai começar explorando, olha, João, eu comecei a olhar aqui e observei que esses pontos aqui eu poderia estar agregando, além do que a gente está fazendo hoje. Eu já tenho feito um trabalho muito, acho que direcionado para isso, estou melhorando algumas rotinas, mas esses pontos eu acho que eu consigo desenvolver junto com as minhas atividades que vão trazer algum resultado. E aí você está falando apenas dos problemas dele, do seu chefe, o João, que já vai sentir já um alívio naquela carga, que vai estar muito mais propenso a querer trabalhar mais com você sobre seja lá os demais temas que você vai falar. Segunda parte, olha, eu estou pensando um pouco do ponto de vista da empresa. O que eu poderia fazer para aumentar ainda mais o valor do que eu entrego hoje aqui para a companhia? Eu pensei em algumas ideias. Dá uma olhada nisso. Não importa o que seja. Você trabalha em marketing, para começar a dar algumas dicas sobre estratégia, sobre vendas. Você trabalha no financeiro, você vai dar algumas ideias sobre controles de demandas que oneram hoje, por exemplo, a empresa, e que você vai inserir um sistema que deixa isso mais, digamos, econômico. Tem N formas de você agregar valor, mas para isso, como a gente falou, precisa ser pensado previamente. E não quanto você deseja receber no salário, isso é o seu desejo. Não é o que a empresa tem ali, mas vamos ver o que hoje os nossos funcionários desejam aqui receber de aumento. Não, essa não é a proposta. É o que a gente pode fazer para poder aumentar o nosso resultado. Então, você vai passar para ele, primeiro, essa ideia de como facilitar a vida dele e depois sobre como você agrega valor no resultado da empresa. E aí uma coisa precisa ser levada em consideração em tudo isso. Progresso mensurável em prazo razoável. Você precisa estabelecer um momento em que aquelas suas ideias vão começar a se tornar realidade e de uma forma tangível, que você consiga mensurar. Dizer, olha, hoje a gente está em 100 e daqui a 3 meses a gente vai estar em 110 ou 120, não importa. E eu vou trazer para você esse resultado aqui. De preferência algo financeiro, porque é como a gente mede o resultado direto daquela pessoa. E com isso, você pode falar, olha, eu fazendo esse tipo de atividade, a gente tinha antes, sei lá, 7 pessoas fazendo, agora dá para fazer com 6, ou dá para fazer com 5, porque eu vou criar um sistema aqui para deixar isso automatizado. N possibilidades podem ser levadas em consideração quando você aborda dessa maneira. Já que você
trouxe tanta melhoria, facilitou a ideia do seu chefe, esse é o momento em que você, de uma forma colaborativa, vai perguntar para ele: vem cá, a gente chegando nesse resultado, o quanto você acha que poderia representar de participação para mim nisso? E aí eu estou falando de comissão, pode ser um momento realmente em relação ao que eu recebo, na condição de que a gente atinja esses resultados. Ou seja, eu estou na mesma página. Aquilo facilita demais a vida do seu chefe para chegar para um board de diretoria e, olha, esse meu profissional, esse meu membro da equipe, ele está com essas ideias aqui que eu estou achando bem bacanas, e o que eu acho que a gente vai conseguir aumentar assim assado. Eu consigo destinar uma parte do meu orçamento para aumentar, porque afinal de contas ele está fazendo algo além da média. Essa é a grande sacada que vai resolver de forma definitiva o seu discurso, mas para isso, um ponto fundamental por último que eu quero deixar como estratégia para essa abordagem, chama-se ilusão de controle. Todo o seu plano de comunicação, essa empatia que você está agora projetando com o seu chefe, você precisa passar de uma forma que ele se sinta no controle e não que você esteja ditando as regras. Você não pode usar um discurso declarativo, e sim um discurso baseado em perguntas, interrogativo, algo que você participa, convida ele para fazer parte daquela ideia toda, e você usa perguntas abertas, o que e como, do tipo: olha, eu estou com algumas ideias aqui e eu queria ouvir um pouco sobre o que você pensa a respeito disso. Por que isso é fundamental? Porque veja, se você chega falando: olha, eu estou com uma série de ideias que vai revolucionar a empresa, qual que é o sentimento que ele tem? Esse cara chegou ontem aqui, ele quer me dizer que eu não sei de ideias, eu não tenho capacidade de ter ideias fantásticas, ele tem ideias melhores do que eu, ele naturalmente vai ser resistente. Agora, se você chega para ele e vai falar: olha, eu pensei em algumas coisas, eu quero saber um pouco a sua opinião sobre isso. Porque, lógico, você tem muito mais capacidade de entendimento do que eu, e eu acho que a gente pode agregar num plano que eu estou pensando aqui, mas é óbvio, eu preciso muito da sua ajuda para isso. Aí muda totalmente de figura. Porque agora você precisa dele para que aquilo se concretize. E não você chegou com um plano milagroso e miraculoso que agora vamos jogar tudo que a gente pensou aqui no lixo porque chegou você com ideias revolucionárias e nada daquilo que eles estavam fazendo antes prestava, e você, que é um subordinado, vai estar ditando como a empresa funciona daqui para frente. É fundamental criar essa ilusão de controle, e isso você só consegue a partir de perguntas abertas e não de declarações, colocando de forma gradual os temas e pedindo opinião e qual que é a sua sugestão, até que chegou numa hora que você fala: e tá bom, e qual que é a minha participação em tudo isso? O que você acha que eu poderia ter aumento de, digamos, em termos tangíveis também para mim, de remuneração, de benefícios? E aí você não vem com algo engessado e amarrado, você participa aquela pessoa para ela falar: não, acho que a gente consegue sim colocar você para trabalhar nessa área, você receber esse tipo de aumento. E vamos entender uma coisa também básica sobre aumento, sobre participação. O mais importante em qualquer empresa não é o quanto você ganha, e sim na pessoa em que você se torna ali. Porque o salário, a remuneração em si, ela vai te ajudar na sua subsistência ao longo da vida. E aquilo pode ser um pouco mais ou menos, dependendo da empresa que você recebe, isso é pouco relevante. O que vai realmente se destacar é o quanto você está evoluindo naquilo que você faz. Então a pergunta que você deve se fazer é o quanto, não o quanto eu estou recebendo aqui nessa empresa, ou quanto eu vou receber, é o quanto eu estou me tornando nessa empresa. E aí sim, você vê se aquilo dali está valendo a pena, se os desafios que estão sendo colocados, ele está te permitindo desenvolver pessoalmente, e a junção do salário com o seu desenvolvimento pessoal deveria
ser o seu grande objetivo final. Se você gostou desse tema, compartilhe com seus amigos e colegas que eventualmente precisam. Coloque nos comentários se você acha que as ideias aqui fazem sentido, se você já passou por situações parecidas com essa. E se inscreva no canal se você ainda não fez, porque eu vou estar sempre trazendo alguns insights desse meio, não só apenas profissional, mas também pessoal. Não é encorajamento, é procedimento.